Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, aqui do canal Juveiga Suculentas e Mais. E hoje eu vou mostrar umas plantinhas que tá bem coloridinhas, gente. Vou aproveitar que ficou alguns dias sem chover, então elas intensificou um pouco mais a coloração. E porque tem previsão de chuva, bastante chuva, também ventos. Até agora tá ventando bastante, mas ainda não começou a chover. Mas a previsão hoje é para chuva, então eu vou aproveitar e mostrar nesse vídeo hoje as plantinhas coloridas, porque quando chove, automaticamente essas suculentas vão perder um pouquinho a coloração. Elas vão hidratar mais e vai sumir um pouquinho essa coloração. Então vou aproveitar e mostrar hoje, que já está bem coloridinha. E bora lá então, gente. Vou virar a câmera e mostrar essas plantinhas hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Gente, antes de eu mostrar os vasinhos coloridos, eu vou mostrar esse vaso aqui que tá a coisa mais linda com essas florzinhas. Tá muito bonitinha, gente. Olha só, essa aqui são calandivas. Ela é dobrada e tem de bastante variedade de cores. E nesse vasinho tem 7 cores diferentes. Tem essa aqui que é laranjadinha, olha que coisa mais linda. É laranja com vermelho. Não, laranja com amarelo. Essa daqui é a vermelha. Tenho essa aqui que tá maravilhosa, que é a rosa. Essa é a branquinha. Essa é a amarela. Essa é laranja. Ela do lado da amarela tá bem pouca diferença das cores, né? E essa aqui é rosinha com branco. Ela é mesclada de branco. E eu pus tudo junto. Tá bem cheinho o vasinho. Quando essas flores começarem a secar, tudo, eu vou cortar essas hastes aqui e deixar só o vasinho, para que depois ela brota e volta depois, na época da floração, volta a florir. Dá para vocês cortarem e adubar essa planta, gente, para que ela volta a ficar bonita e não morre. E ela precisa de bastante sol. Regas é rega como se fosse para suculentas mesmo. Mas não tá bem lindo esse vaso, gente? A coisa mais fofa. Gente, olha esse daqui. Não é a coisa mais linda? É muito bonita, gente. Esse aqui é o Sedum obeso. Sedum lucidum obeso. O nome correto dela. Mas é muito lindo, gente. Parece umas jujubinhas. Olha que perfeição, gente. Esse aqui, o ano passado, eu cortei todas as ponteirinhas, replantei aqui. Mas a tendência que ela tem é de ficar pescoçudinha assim, ó. Mas é só cortar, replantar de novo, que ela volta a ficar pertinho da terra. Mas do jeito que ela tá aqui, tá bem bonita, ó. Não dá pra ver que tá pescoçuda. Olha só, muito linda, gente. Ela dá brotação também embaixo, nos tronquinhos, ó, ali também, tá vendo? As brotação, ela vai enchendo. Você pode podar esse aqui, fazer um novo vaso, deixar as brotações para brotar mais mudinhas e assim vai enchendo o vaso. Mas tá perfeito, gente. Nem eu pensei que ele tá tão coloridinho assim, ele tava bem na parte de cima ali. Mas me surpreendi quando eu peguei ele e vi essa coloração, gente. Tá muito, muito linda. Olha só. Que coisa mais linda que tá essa plantinha. E bora para mais um cedo, gente. Esse aqui tá com pescoçudinho também, secando bastante folhinhas aqui, porque ela tá com bastante estresse hídrico. Eu quase não rego, eu espero chover primeiro para regar, só se ficar vários dias sem chuva, aí eu costumo pegar e regar. Mas eu gosto de deixar eles bem rústicos. Aqui o sol não é aquele sol muito quente, aquele sol que queima as plantas, então esse aqui eu posso deixar. E ele tá super coloridinho, gente, olha. É de rosetinha bem pequenininha, ó, tirar as folhinhas. É de bem pequenininha as folhinhas, ó. Mas ele enche, ele vai enchendo de brotinho ao lado, tá vendo? Ele vai florir também, esse aqui é floração. E fica a coisa mais lindinha. Esse vaso também, como diz, poucas mudinhas, mas o que eu poderia fazer aqui?
cortar algumas rosetas, enfiar aqui embaixo desse substrato e deixar o tronquinho para brotar. Isso faria com que ele enchesse mais esse vaso. Ó, tem vários brotinhos ali, mas ainda tá bem pequeno. Poderia também fazer uma adubação aqui, que iria ajudar bastante a esses brotinhos que tá nascendo ali crescer mais rápido. E o cedro tem ela, como diz assim, tem um desenvolvimento maior na época mais fria do ano, que é agora no outono e inverno. Agora a gente tá no inverno, tá a temperatura bem fria, mas quando a temperatura é muito, muito fria, eles também não crescem tanto. Quando está com a temperatura mais amena, é que é o crescimento maior deles. Olha só, tá bem bonito, gente. Olha só, bem coloridinha essa planta. Maravilhosa, vale a pena a gente ter no nosso jardim. Essa daqui também, gente, é o Francesco Baldi, mas tá com a coloração bem bonita, daí eu resolvi mostrar ele. Tem um outro vaso ali que tá com a cor mais intensa ainda, mas eu peguei esse daqui que tava mais perto de eu pegar. Aquilo tá mais alto, mas ele tá bem bonito, é uma planta que eu gosto bastante dele. Não dá trabalho nenhum para você cultivar e é lindo. Eu adoro essas plantas que tem as pontas assim meia pontudinho e gordinho, com as folhinhas compridas e gordinho. Os paquifitos mesmo, eu amo os paquifitos, gente, que eu acho que a coisa mais linda do mundo é os paquifitos, por ser gordinho. Muitos é de difícil cultivo, mas não gosto de tanta chuva, mas se você cultivar eles com jeitinho, eles vai se dar bem, né? Mas esses aqui são muito fáceis de você cultivar. Suporta muito bem se cultivado ao tempo. Olha só, eu cultivo ela também nesses vasos meia-lua, ele fica no meu muro ali. Eu tenho muitas, como diz, muitos vasinhos ali no muro, que tá a coisa mais linda. Então hoje vai ser o vídeo de eu mostrar essas plantinhas. Então fica aí que vocês vão ver muita plantinha ainda bem coloridinha e bem bonita. Todas essas que eu mostrei até agora são de facílimo cultivo aqui pra mim, gente. Esse também é uma planta que eu amo demais, essa plantinha, gente. Ela é muito linda. É fácil de você cultivar ela ao tempo. E ela tá com essas bolotinhas aqui, toda coloridinha, toda rechonchuda. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Esse aqui é o Cotyledon pendens. Que coisa mais bonitinha, gente. Quando você cultiva ele à meia sombra, ela fica com esses bolotinhas aqui mais compridinha e mais fina. Essas aqui, ela tá mais, como diz, mais juntinha as folhinhas e bem gordinha. Olha só que lindeza que tá essas pontinhas. Parece que você pegou um pincel e passou nessas bolotinhas, gente. Olha só. Não tá a coisinha mais linda? O que vocês acham dessas plantinhas, gente? Fala aí nos comentários se vocês têm delas. Se é de fácil cultivo aí pra vocês. Olha só. Eu sou fã dessa plantinha, gente. Maravilhosa. Cultivei ela também ali sobre o muro. Quer dizer, na parede do muro. E tá aqui coisa mais linda. Olha que bolotinho lindo. E ela fica bem compacta. Essa aqui também tem o desenvolvimento maior no período mais frio do ano. Ela não gosta das temperaturas do sol muito, muito quente. Às vezes ela tem a tendência de queimar essas hastezinhas. Mas tem que pegar sol nessa plantinha, gente. E no período que ela cresce mais é outono e inverno. Olha só. Que bonitinho, gente. O vasinho tá ali. Tu espera ainda que ela fique bem pendente. Mas de vez em quando vocês têm que replantar essa planta, gente. Cortar ela. Replantar porque ela tem a tendência de ir secando, ficando assim, ó. Esses galhinhos à mostra. E quanto mais a gente deixa, mais ela vai ficando assim, feia. E pode ser que com o tempo elas vai secando muitas folhas, vai ficando mais feia. Então, quanto mais deixa, é perigoso você perder a planchinha ainda. Então, quando ela tiver, é só cortar essas mudinhas aqui
replantar novamente, que rapidamente ela enche o vaso e dá mais brotação, fica mais viçosa. E com o tempo do sol e o estresse do frio também, a gente deixa ela assim coloridinha. Muito fofinho esse vasinho, gente. Fácil também de cultivar. Gente, essa aqui chega a tá quase pinho, sei lá. Olha só como ela tá bonita, gente. Essa aqui é a Echeveria McDougall. Olha só. Tá bem coloridinha, gente. Olha que vaso mais lindo. Olha só, tá muito colorida. E ela fica também no meu muro ali. Eu fiz o replante dela, mas tá bem pescoçudinha, olha. Ela cresce, vai alongando aí. E pra mim deixar ela baixinha, é só cortar aqui de novo e replantar novamente. Ó, essa aqui tá com a folhinha um pouquinho mais compridinha, mas é a mesma plantinha, gente, ó. Mais compacta, ó. Super coloridinha. Facílimo cultivar essa plantinha, só tem tendência a ficar pescoçuda. Mas isso, muitas suculentas têm essa tendência de virar arvoretinha, sabe? Essa aqui também tem a tendência de virar arvoretinha. Por enquanto não tá com tantas brotação, mas algumas tá bem brotadinha assim. Mas porque eu cortei ela não faz tanto tempo e plantei. E por isso que ela tá mais baixa assim. Mas ela tem a tendência a ficar uma árvore bem grande. Olha só, se você ir cortando aqui a rosetinha e deixar os galinhos, ela vai brotar e vai ficar como se fosse uma arvorezinha. Fica a coisa mais linda. Mas essa coloração dela é maior, assim, mais intensa no período do frio. No verão ela fica colorida, mas não é tão intenso quanto fica no período que tá mais frio do ano. Olha que coloração linda que tá esse cedro, gente. Tá a cor real dele, gente, aparecendo. Muito colorido. Muito vermelho. Esse aqui é o cedro California Sunset. Olha a cor da folha que tá aqui, que é de matinho, que é um verde. E olha a coloração da planta, gente. Tá perfeito, gente. Tá muito colorido. Também cultivei ela na parede do muro. Pega bastante frio. Bastante sol nela durante o dia. E por isso que essa cor tá tão intensa, gente. Olha só. Muito colorida. Facílimo cultivar essa planta. Ela dá bem por folha. Ela brota bastante se você podar e colocar ela para brotar as folhinhas, ela brota. Se você cortar, brota bem no tronco. Então é muito prolífica, muito. Vale a pena você cultivar. Eu tenho outra numa taça, mas ela tá bem pouca coloração, enquanto essa daqui tá muito coloridinha, olha só. Ela precisa de bastante sol. É uma plantinha que não dá trabalho para você cultivar. Que comigo ela nunca deu problema, graças a Deus ela sempre foi assim, super fácil de cultivo. Esse aqui é o cedro California Sunset. Muito perfeito, gente. Amo essa plantinha, que é pela facilidade e por ela ser assim tão linda. Esse daqui, gente, é o Sedum Pachyphyllum. Olha como ele tá bonitinho, gente. Essas bolotinhas coloridas. Também tá bem pescoçudinho, olha só. Mas nem por isso ele deixa de estar tão lindinho com essas bolotinhas aqui, gente. Parece umas balinhas, sei lá, balinha de goma. Tá coisa mais bonitinha, gente. Olha só. Vale muito a pena a gente ter essa plantinha. Ela pode ser até verdinha, sem coloração, que ela fica linda. Mas quando ela tá com esse aspecto coloridinho, gente, é a coisa mais linda do mundo. É uma planta muitíssimo linda. Vale muito a pena a gente cultivar. Ela fica linda se você plantar em arranjos. Ela dá bastante brotação no tronquinho, olha só. E aqui não tem tantas, mas acho que ela tá precisando de uma adubação. Mas eu só adubei quando eu plantei essas plantas. Então, depois disso, eu não dei mais adubo para elas. E na época que eu replantei ela, eu aproveitei o substrato velho. Por isso também dela tá tão assim estressadinhas. Tão estressadinhas por falta de nutrientes também. Isso também ajuda também na coloração das plantas. Elas já ficam estressadas por não ter tantos nutrientes.
por estar com bastante frio e bastante sol, elas ficam assim, super coloridinha. Mas essas cores que ela tá com essas bordinhas bem vermelhinha, isso aqui mais é no período do inverno, porque no verão ela fica com as pontinhas meio coloridas, mas não é tanto. Mas essa aqui ela tá bem linda, bem coloridinha mesmo. Gente, eu teria bem mais plantinhas para poder mostrar para vocês, mas vou finalizar o vídeo mostrando esse cedo aqui, que está muito colorido, tá bem pequenininho também, muito estressado. Olha só, esse é o cedum. Gente, esqueci como que é esse cedum. Muito facinho o cultivo dele. Ai, meu Deus, como que é o nome desse cedum? Cedum... Gente, não acredito que eu esqueci o nome dele. Ah, gente, é um Graptocedum bronze. Meu Deus, como deu branco do nome dessa planta. Mas olha só, vale muito a pena a gente ter. É uma plantinha bem antiga. Faz muitos anos que ela tá aí, mas nem por isso ela deixa de ser da gente cultivar elas, porque ela não perde peças que tá aí agora toda colorida, que essas daqui é antiga, mas é muito linda e fácil cultivo. Vale muito a pena a gente ter no nosso jardim. Então é isso, pessoal. Se vocês gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um joinha. Inscreva no canal se você não for inscrito, se vocês gostarem de plantas, gostarem de ver essas plantinhas aqui. Todas que eu mostrei, gente, foi de super fácil cultivo. Só as primeiras, que é as calanchoes, que eu acho ela um pouquinho mais difícil de cultivar. Mas as demais, elas estão... todas são de fácil cultivo, necessita de bastante sol. E pode cultivar o tempo que elas vão gostar. Só dá bastante acidez de sol nelas, que não vai dar nenhum problema. E de vez em quando, se tiver precisando, faça a poda, replante de novo, que daí elas vão amar esse cultivo. Dá para ficar até uns 2 anos no mesmo vaso, só ir replantando ela, que daí depois de replantar que elas vão ficar maravilhosas. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, gente.